Ok, vamos começar com um exercício de imaginação. Quando a gente pensa em Exu, muitas vezes vem aquela imagem de força, de impacto, talvez um pouco intimidadora. Sim, é o arquétipo mais comum. Agora, vamos esquecer isso por um momento. Pensa, em vez disso, num diplomata. Um lorde do mundo espiritual, sabe? Que não precisa levantar a voz, um estrategista que troca a força bruta pela sutileza. Essa imagem que você pintou é, assim, o ponto de partida perfeito. O grito pela voz aveludada? Exato. A chave para entender a entidade que a gente vai analisar hoje, com base nesse material riquíssimo que a gente tem, é justamente abandonar essa ideia do antagonista barulhento. Ele é um agente do equilíbrio e essa sofisticação toda. Essa aristocracia espiritual não é só estética, Não é vaidade. de jeito nenhum. É funcional. É literalmente a principal ferramenta de trabalho dele. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar fundo na figura de Exu Veludo das Almas. A nossa missão aqui, baseada nesse estudo teológico e antropológico, é tentar entender quem é essa entidade tão complexa. Uhum. Vamos desvendar as origens dele, que para mim foram uma surpresa e tanto. A posição na hierarquia da Quimbanda e, o que eu achei mais fascinante de tudo, as práticas mágicas dele, que são únicas. É agulha e tecido, em vez de pólvora e ferro. É outra lógica. Completamente. A primeira coisa no material que me fez parar e pensar foi a origem. A gente está acostumada a associar os Exus no Brasil à África Ocidental Central, né? Iorubás, Congo, Angola. Sim, é o fluxo principal do tráfico transatlântico. Pois é, mas ele não. A tradição, segundo as fontes, aponta para a costa oriental da África. Descrevem ele como um negro arabizado ou suali. O que isso significa na prática? Porque, para mim, isso muda tudo. Muda completamente o campo de jogo. Ser um Swahili o conecta não à rota dos navios negreiros que a gente mais estuda, mas às antigas e riquíssimas rotas comerciais do Oceano Índico. Ah, claro. A gente está falando de uma cultura portuária que há séculos interagia com o mundo árabe, com a Pérsia, com a Índia. Era um caldeirão cultural. Então ele seria um espírito, digamos, mais cosmopolita desde a sua raiz. Quase um eixo viajado. Exatamente essa a palavra. A iconografia dele reflete isso. O turbante, os tecidos ricos, aquelas calças que às vezes são descritas como saruel, Uhum. tudo isso aponta para o status de uma elite mercantil, não de um guerreiro tribal no sentido mais clássico que a gente imagina. Ele é um espírito que transitou por múltiplas culturas e, por consequência, detém saberes exóticos. Então nele a gente tem uma fusão. É uma fusão muito particular do animismo africano com elementos do ocultismo oriental árabe. É outra coisa. E o nome veludo, a primeira coisa que eu pensei foi, claro, por causa da capa, da roupa elegante. Mas a fonte deixa claro que é muito mais profundo. Muito mais. A roupa é só a manifestação física do conceito, sabe? O nome é uma metáfora da estratégia de atuação dele. Como assim? Aquela expressão antiga, fulano é um veludo no falar, define perfeitamente como ele opera. Ele não impõe, ele sugere. Ele não grita, ele sussurra. Ele age pela diplomacia, pelo intelecto. A voz mansa é a arma? É a arma dele, uma arma silenciosa. Ah, que interessante. E essa suavidade tem uma segunda função, talvez ainda mais importante. Assim como o tecido de veludo abafa o som, a energia dele permite que ele se mova por reinos espirituais muito densos sem ser notado. Sem causar alarde. Exatamente. É uma combinação letal de dissimulação e tática. Ele chega, resolve o que tem que resolver e sai. E muitas vezes as outras forças ali no ambiente nem percebem que ele esteve lá. Aqui entra um ponto que, para quem não é do meio, pode ser um choque. O estudo faz uma conexão direta entre o eixo veludo e uma figura da demonologia europeia, Astarô. Peraí, como assim? Pois é. Para o leigo, isso soa como associar um eixo diretamente a um demônio da tradição judaico-cristã. Isso não gera uma confusão enorme? Ou até reforça preconceitos? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta está numa palavra-chave: ressignificação. Ok. Sim, a Quimbanda, especialmente na sua vertente mais antiga, foi influenciada por grimórios europeus de magia, como a Chave de Salomão, que foram trazidos para o Brasil. Certo.
Nessa estrutura sincrética, certas entidades foram associadas a demônios da Goetia para organizar uma hierarquia. E o eixo veludo, por suas características de sabedoria, conhecimento, diplomacia, foi associado a Astaroth, que na demonologia é um duque que conhece o passado, o presente e o futuro. Entendi a associação de habilidades. Mas e a carga moral? A questão do mal? É aí que a mágica da ressignificação acontece. A Quimbanda remove a carga moral cristã do bem contra o mal. Astaroth, dentro dessa teologia, não é a encarnação do mal. Ele é o que então? Ele é o detentor do conhecimento oculto, o grande organizador das legiões espirituais, o estrategista. A Quimbanda olhou para essa figura e, em vez de ver um inimigo de Deus, viu um arquétipo de poder intelectual e mágico. Entendi. Então, Exu Veludo não é Astaroth, mas ele manifesta essa corrente de poder, traduzida para a nossa realidade afro-brasileira. É um processo de antropofagia cultural genial. Entendido. Então, com essa identidade complexa estabelecida, um diplomata Swahili com um toque de estrategista europeu ressignificado, vamos situar ele no mapa espiritual. Onde ele atua? O nome das almas já dá uma bela pista. Com certeza. A principal esfera de influência dele, o reino dele, é o reino das almas. Que é governado por Omulu e Nanã. Exato. As divindades que regem a morte, a terra, o barro, a passagem do tempo, a transição entre vida e morte. E dentro desse reino gigantesco, a base de operações dele é um local muito específico, o Cruzeiro das Almas. Que seria o portal central dos cemitérios, o ponto de encontro das energias, certo? Exato. É o principal ponto de intersecção entre o mundo físico e o espiritual dentro da Kalundo Pequena, o cemitério. Ele atua ali como um general, sob a regência de Omolu e Nanã. O material que a gente tem faz questão de traçar um paralelo bem claro para não haver confusão, porque outro Exu muito conhecido também atua nesse reino, que é o Tranca-Ruas das Almas. Sim, a confusão é comum. Imagino que muita gente pense que eles fazem a mesma coisa, mas não é bem assim, né? De forma alguma. É como comparar um policial de fronteira com um agente de operações especiais. Gostei da analogia. O senhor Tranca-Ruas das Almas tem a função de guardião, de sentinela. Ele policia o perímetro, bloqueia a entrada de energias negativas e a saída de espíritos que não devem sair. Ele é a força na porta. Isso! As ferramentas dele são a força, a imposição. Tridente, espada, pólvora. O arquétipo é o do guerreiro imponente, que barra a passagem. E o veludo. Onde ele entra aí? Exu Veludo das Almas atua dentro do território que Tranca-Ruas protege. Ele não é o porteiro. Ele é o especialista que é chamado para missões delicadas lá dentro. Ah, entendi. A função dele não é bloquear, é purificar, desmanchar trabalhos de magia complexos. Ele é o mago, o diplomata. Por isso as ferramentas são outras. Os tecidos, as agulhas. Exato. Elementos que exigem técnica, precisão. É a força bruta do guerreiro contra a técnica cirúrgica do feiticeiro. Um guarda a porta, o outro opera na sala de cirurgia. Essa imagem do feiticeiro sofisticado tem tudo a ver com a descrição da aparência dele que está no material. É algo que me fascinou. Ele é descrito como extremamente vaidoso. Sim, muito. Exigindo sempre o melhor. Capa de veludo, obviamente, em cores como azul escuro, preto, às vezes com forro vermelho ou roxo. Turbante ou, em versões mais urbanas, uma cartola de lorde inglês. É quase um dandy espiritual. E essa estética, de novo, não é só para impressionar. É pura manipulação energética. Cada elemento tem uma função. Como assim? O tecido de veludo, por exemplo, por sua composição e textura, é considerado um excelente isolante e acumulador magnético nos trabalhos espirituais. Ele absorve e condensa a energia que Exu Veludo manipula. Espera aí. Quer dizer que a capa de veludo dele é, na prática, uma ferramenta mágica? Tipo uma bateria ou um escudo? Exatamente. É uma bateria e um escudo. A capa também representa um mistério, a proteção, a capacidade de ocultar o conhecimento sagrado dos olhos de quem não está pronto. Uau! A riqueza visual, a postura ereta, a exigência por tecidos de qualidade,
Tudo isso é uma manifestação externa do poder e da vibração aristocrática dele. Ele sintoniza o ambiente e o médium à sua própria frequência elevada. E o comportamento dele quando incorporado, a fonte também detalha isso de uma forma muito particular. Sim, ele projeta essa nobreza no médium, no que os praticantes chamam de cavalo. Certo. Ele é descrito como um cavalheiro, educado, galanteador, que trata as mulheres com a deferência enorme. Mas, ao mesmo tempo, ele é um observador silencioso. Ele analisa o ambiente, então. Muitas vezes. Ele chega, fica num canto, só analisando o ambiente, as pessoas, as energias, antes de dar uma única palavra. Sua dança, quando dança, é elegante, contida, como uma valsa. Nunca é frenética ou descontrolada. Ele impõe essa nobreza. Ok, mas tem uma imagem do meio de toda essa nobreza que destoa e que a gente precisa abordar. O material menciona os pés de cabra. Sim. Isso imediatamente nos joga de volta para a imagem do diabo medieval. Como é que se concilia a imagem de um lorde com pés de cabra? Essa é outra reinterpretação fantástica da teologia afro-brasileira. Dentro desse contexto, o pé de cabra perde totalmente a conotação de malignidade cristã. E o que ele simboliza, então? Múltiplas coisas. Primeiro, sua profunda conexão com a terra, com o poder telúrico. Ele tem os pés no chão, literalmente. Segundo, representa sua habilidade de se mover em terrenos espirituais difíceis, de escalar montanhas e atravessar abismos onde outros não conseguem. Entendi, uma capacidade de adaptação. E terceiro, é um símbolo de força viril, de potência. É um símbolo de poder, adaptação e fertilidade, não de maldade. Toda essa estética, a capa, a postura de Lorde, a precisão, tudo isso serve a um propósito. E me parece que esse propósito se manifesta de forma mais clara na magia dele, na tecnologia ritualística dele, que é completamente diferente. Sim, é única. Nada de pólvora, mas sim agulhas e tecidos. Ele é, no fundo, um mago que costura. É a definição perfeita. A magia dele com agulhas, linhas e tecidos é profundamente simbólica e prática. O ato de costurar com uma agulha e linha representa sua capacidade de unir destinos, de refazer laços amorosos, de costurar um novo caminho para alguém. Mas a maior especialidade dele talvez seja o inverso, né? Exatamente. O inverso, descosturar. Descosturar feitiços? Isso. Enquanto outros eixos quebram uma demanda com a força explosiva da pólvora ou cortam com uma espada, o que pode deixar resíduos energéticos, o eixo veludo, ele a desmancha fio por fio, ponto por ponto. É um trabalho cirúrgico. Cirúrgico. Ele identifica a trama mágica e a desfaz metodicamente, garantindo que nada sobre, que a costura do feitiço seja completamente desfeita. Isso é de uma elegância incrível. É a solução do estrategista, não do soldado. E essa personalidade refinada se reflete até nas oferendas, né? Não é qualquer coisa que se oferece a ele. Definitivamente não. O refinamento é uma exigência vibratória. Para sintonizar com a energia dele, a oferenda precisa ter a mesma qualidade. E o que seriam essas oferendas? As bebidas de eleição são uísque de boa qualidade, cunhaque, licores finos, o fumo são charutos grossos, de boa procedência, e a fonte detalha até um prato específico, um bife de fígado. De fígado. Sim, que deve ser mal passado para preservar a energia vital do sangue, servido bem acebolado com uma farofa especial feita na manteiga. Oferecer algo de baixa qualidade é considerado quase uma ofensa, um desacato à vibração dele. O estudo também analisa o ponto riscado dele, que é como assinatura energética o diagrama do poder. Vamos tentar decodificar isso. A geometria do ponto dele é um resumo perfeito de sua função. É um tridente, que é o símbolo clássico de Exu. O domínio sobre os caminhos? Isso, mas as pontas do tridente de veludo frequentemente terminam em esferas, o que indica contenção e domínio de energia, não só a força bruta. E na base, a haste vertical é cruzada por uma reta. De um lado dessa reta, uma pequena linha desce, simbolizando a capacidade dele de absorver energia negativa e densa da Terra, do reino das almas. Do outro lado, uma linha sobe, simbolizando a transmutação e elevação dessa mesma energia, purificando-a.
É um diagrama perfeito da função dele. Ok, a gente falou da origem, aparência, hierarquia, magia, mas o material aponta para uma dualidade central, que parece ser a chave que explica tudo, e que a princípio soa como um paradoxo total. Sim, Ele tem uma dupla regência energética. Ele é mensageiro de Oxum, a orixá do amor, da beleza, das águas doces, mas trabalha no reino de Omolu, o orixá da morte, da terra seca, do cemitério. Como é que esses opostos absolutos se conciliam numa única entidade? essa é a genialidade teológica por trás dele. Essa dualidade não é uma contradição. É a própria fonte da força e da magia única dele. Ele encarna a cura dentro do luto. A cura dentro do luto? Ele não representa a morte fria, seca, estéril de Omolu no estado puro. Ele é a morte úmida, fertilizada pela água de Oxum. Ele é a transição suave. Então ele traz as características de Oxum para dentro do domínio de Omolu? Exatamente. Ele leva a diplomacia, a beleza, a doçura e a capacidade de dissolução da água de Oxum para o ambiente rígido, pesado e triste do cemitério. Ele é o consolo estético e emocional no momento da perda. Nossa! Omolu é a terra que cobre o caixão. Exu Viludo é a lágrima de Oxum que molha essa terra e permite que uma flor nasça sobre o túmulo. Que imagem forte! É por isso que ele é considerado uma entidade extremamente eficaz na cura de depressão profunda, melancolia e em trabalhos para ajudar pessoas enlutadas a processar a dor. Ele manipula a energia da morte com a doçura da vida. Nossa, isso é de uma profundidade poética imensa. Ele não nega a morte, mas a embeleza, a torna fértil. Ele a torna suportável e a transforma num portal para um novo começo. Ele costura a ferida da perda com a linha dourada de Oxum. É a síntese perfeita da função dele. Então, vamos amarrar as pontas. A gente começou com esse diplomata Swahili, um comerciante de saberes do Oriente. Vimos ele se tornar um general estrategista no Reino dos Mortos. Uhum. Analisamos a estética de lorde espiritual dele, onde cada detalhe é uma ferramenta. E por fim entendemos sua magia têxtil, essa capacidade de costurar e descosturar a realidade. Exu Veludo das Almas se revela uma entidade de uma complexidade inacreditável. Um ponto de encontro, né? Sim, entre a África, o Oriente, a Europa e a vivência brasileira. Para mim, isso mostra o quão sofisticada a teologia da Umbanda e da Quimbanda realmente é. Quer dizer, é uma religião capaz de conceber guardiões que são, ao mesmo tempo, forças primordiais da natureza Ligadas à terra e à morte. e também perfeitos cavalheiros, donos de uma etiqueta e de uma estratégia impecáveis. É uma complexidade que poucas tradições religiosas no mundo alcançam. Perfeito. E para fechar, fica uma reflexão, um pensamento para levar desta nossa análise. O que a existência de uma figura como Exu Veludo nos diz sobre as nossas próprias noções de poder? Boa pergunta. A gente tende a pensar que a força mais transformadora é sempre a que se anuncia com ruído, com explosões, com demonstrações de força bruta. Mas será que não seria aquela que, como o veludo, age com a elegância silenciosa do estrategista, costurando a realidade fio a fio, nas sombras, sem que ninguém perceba?